Se você consome conteúdos de educação financeira, já deve saber a importância de investir e o efeito que o longo prazo tem sobre os investimentos, principalmente se você investir com constância todos os meses e reinvestir o que receber de rendimentos, gerando aquele efeito dos juros compostos, de rendimentos sobre rendimentos. Ok, mas quais são esses investimentos que as pessoas falam por aí para gerar rendimentos? É exatamente isso que vou falar aqui no vídeo de hoje. Então, para manter esse canal gratuito, curta esse vídeo e se inscreva aqui se gostar do conteúdo. Beleza, para começar, uma coisa simples de quando falamos em investir é entender que existem dois principais grupos de investimentos, que são os de renda fixa e os de renda variável. Como o foco do vídeo de hoje é explicar sobre os de renda variável, vou dar mais ênfase e detalhar mais sobre esse tipo de investimento. Porém, para você entender de forma breve, os investimentos de renda fixa, como o próprio nome já diz, são aqueles que possuem rendimentos fixos, ou seja, que já possuem regras referentes ao prazo de aplicação e a forma que a remuneração será calculada. Calma que você vai entender, é bem simples. Por exemplo, aqueles que deixamos rendendo no banco que pagam 100% do CDI. Você provavelmente já deve ter visto. Ou também quando investimos no Tesouro Selic, que rende de acordo com a taxa Selic atual. Ou seja, são investimentos que sabemos previamente mais ou menos quanto vamos receber de rendimento. É claro que estes também sofrem alterações com o tempo, quando, por exemplo, a taxa de juros se altera. Porém, tudo isso, se você se mantém informado, já sabe quanto vai render, mesmo com essas alterações. Agora, quando falamos de renda variável, a história é outra. Ninguém sabe ao certo quanto vai render no próximo mês, muito menos no próximo ano. Por exemplo, quando investimos em renda fixa e vamos receber 1% ao mês, sabemos que se investirmos R$100, iremos estar com R$101 em um mês. Porém, se investimos em renda variável R$100, poderemos estar em um mês com R$110, ou R$90, ou até mesmo estagnado ali nos R$100. Exatamente. Mas aí você pode estar se perguntando, por que alguém investiria em renda variável em vez de deixar o dinheiro em renda fixa? E agora que o assunto do vídeo começa a ficar bom. Bora lá! Para quem está iniciando nos investimentos, é comum que comece pela renda fixa, para entender o básico, com os investimentos mais conservadores e seguros, mas claro, estudando e tirando as próprias conclusões referente ao investimento, para assim já formar sua reserva de emergência também, que é aquele dinheiro que vai servir como amparo a crises, de por exemplo ser demitido, bater o carro e etc. Todos nós devemos ter nossa reserva de emergência, e claro, na renda fixa, para não sofrer oscilações no mercado. Pois, como é uma reserva de emergência, não sabemos a hora que vamos usá-la. Para entender melhor sobre reserva de emergência, veja o vídeo que está aqui em cima. Ok, se você já tem uma boa parte da reserva de emergência formada na renda fixa, você também pode escolher por começar a investir na renda variável. Claro, se for seu perfil de investidor. Então vamos começar por aqueles que as pessoas que estão migrando de renda fixa para renda variável começam. Fundos imobiliários. Por mais que sejam de renda variável e sofram com oscilações do mercado, tendem a não oscilar tanto quanto as ações que vou falar daqui a pouco. De forma simples, os fundos imobiliários são fundos de imóveis que pagam aluguel mensalmente de acordo com quantas cotas o investidor tem. Por exemplo, se tal fundo é R$10 e está pagando 10 centavos por cota mensalmente, se você tiver uma cota de R$10, receberá 10 centavos no mês. E agora, se já tiver 10 cotas, receberá R$1. Se tiver 1.000 cotas, já recebe R$100. E assim vai. Quanto mais cotas você tiver, maior será sua parcela do aluguel do fundo que você investir. Mas, de novo, é renda variável. Tal fundo está pagando 1% ao mês hoje, não é garantia que ele vai estar pagando 1% ao mês daqui a alguns meses. Inclusive, preste muita atenção nisso. Quanto maior é a rentabilidade, maior o risco. Então não haja com ganância procurando um fundo que pague 2% ao mês, por exemplo, porque isso só confirma que o fundo é arriscado e pode acontecer de simplesmente parar de pagar, assim como aconteceu com alguns fundos ultimamente. Então, de forma resumida, não devemos olhar apenas para a porcentagem que tal fundo vai pagar para nós, e sim olhar para o que ele é e a atividade que ele exerce, ou seja, quais são os inquilinos dele, quantos ativos tem dentro do fundo, qual é a gestão desse fundo, que é muito importante também. Bom, para facilitar sua análise, vou deixar aqui na descrição um site que é a maior plataforma de fundos imobiliários do Brasil. Nunca invista em nada apenas porque viu um vídeo na internet.
Estude por conta própria. E é claro, como tudo na vida, quando você vai estudar pela primeira vez, não vai entender nada. Mas é aí que você tem que pesquisar mais a fundo, vendo vídeos, artigos, sites confiáveis, para assim entender mais sobre cada atividade que cada fundo exerce. Uma ramificação dentro dos fundos imobiliários são os fundos de papel e os de tijolo. Basicamente, a diferença entre eles é que os de papel funcionam comprando dívidas de empreendimentos imobiliários e distribuindo os lucros para seus cotistas. Por exemplo, existem diversos CRIs diferentes na composição de cada fundo. Por isso é interessante que você estude por conta própria para entender qual a composição de cada fundo imobiliário. Agora, os fundos de tijolo são bem mais simples de entender. Resumidamente, esses investem diretamente em imóveis físicos, como prédios comerciais, shoppings, galpões e entre outros. Por exemplo, vamos supor que tal fundo tem 100 galpões na cidade de São Paulo e aluga esses galpões para grandes empresas, que essas pagam aluguéis mensais e uma parte desses aluguéis vai para o seu bolso por você ser cotista desse fundo. Resumidamente é isso, porém é claro que nada é tão simples assim. Para tudo existe um estudo. Você vai avaliar se os inquilinos são boas empresas, quais os riscos de calote, qual setor que esses imóveis estão e por aí vai. E outra coisa, a cotação do fundo vai variar conforme o mercado precificar. Você pode, por exemplo, comprar um fundo hoje por R$10 e daqui a alguns meses está valendo R$9,50. Ou comprar por R$10 hoje e daqui a alguns meses está valendo R$11. Bom, é normal ter variações, tanto na cotação do fundo quanto no rendimento mensal, pois estamos falando de renda variável. Porém, o que precisamos ter como pensamento principal é focar no longo prazo, comprar bons ativos e, claro, saber o que está fazendo, não só comprar por comprar. Então tá, agora indo para o tipo de investimento que mais gosto e mais invisto: ações. Basicamente, existem duas estratégias que as pessoas têm com as ações: focar no crescimento e no pagamento de dividendos. Começando pelas ações de crescimento. Em resumo, são aqueles investimentos que fazemos após estudar determinada empresa, na qual acreditamos no potencial de valorização. Na maioria das vezes, empresas de pequeno porte, que ainda não se consolidaram no mercado, mas que podem supervalorizar ao longo dos anos. Lembre-se, investir em ações não é algo para 1 mês ou 2 meses. São anos. Mas agora, eu particularmente não gosto muito dessa estratégia, pois você corre o risco de perder grande parte do seu capital, porque a empresa que você investiu pode falir e você perder grande parte do seu dinheiro investido. Ou também pode acontecer de realmente dar certo e seu capital valorizar exponencialmente. Aí é com você. Você vai fazer seus próprios estudos e entender qual estratégia encaixa melhor para seu perfil. Se é focar no crescimento ou nos dividendos. E quando falamos de dividendos, é impossível não falar de Luiz Barsi, o rei dos dividendos, maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores brasileira. Ele tem uma frase bastante conhecida que é: com paciência e disciplina, é impossível perder dinheiro com ações. E ele diz isso porque sua estratégia foi sempre focada em investir em boas empresas que paguem dividendos, ou seja, lucros aos acionistas. Ele não fazia apostas em empresas, de pensar, acho que essa empresa pode dar certo. Não. A ideia dele sempre foi investir de fato, se tornar um sócio da empresa. Como ele mesmo diz, ser um pequeno sócio de grandes negócios. Ou seja, quanto mais ações se compra de uma determinada empresa que paga dividendos, maior será a sua parte dos lucros. Basicamente, uma empresa pagadora de dividendos é aquela que gera lucros e tem como prática a distribuição de lucros aos acionistas. Ou seja, quando ela gerar lucro, vai pagar aos acionistas a parcela referente à quantidade de ações que tal investidor tiver. E é claro que para fazer os juros compostos acontecerem, devemos reinvestir os dividendos que recebemos, para assim criar esse efeito bola de neve, de rendimentos sobre rendimentos, no caso, dividendos sobre dividendos. Luiz Barsi costuma focar em setores de empresas perenes, ou seja, que na maioria dos períodos pagarão dividendos. Por exemplo, o setor de energia. E é claro que, como toda empresa, irá também passar por momentos turbulentos. Por exemplo, o que aconteceu na crise hídrica há alguns anos, onde várias empresas que geravam energia por meio de hidrelétricas pararam de distribuir dividendos.
justamente por não conseguirem produzir a energia necessária. Bom, usei o exemplo do setor de energia para ficar mais simples. Porém, dentro dessa estratégia de Barsi, também tem o setor de seguros, que geralmente paga bons dividendos, setor de saneamento e de grandes bancos. E obviamente que a ideia não é fechar os olhos e comprar qualquer ação desses setores, e sim estudar, sabendo onde você está investindo. Mas foi o que eu falei, quando compramos uma ação de uma empresa, estamos nos tornando sócios dela. Então, quando ela passar por situações de crise, veremos a cotação cair e os dividendos secarem, por exemplo. Porém, se for uma boa empresa, vai voltar a subir e também voltar a pagar dividendos. Por isso, Barsi fala tanto de ter paciência e disciplina nesse mercado de ações, porque é exatamente isso que acontece. A variação do mercado ocorre todo dia, seja positivamente ou negativamente. E se você confia na empresa, sabe onde está investindo e tem essa estratégia de dividendos, quando passar por momentos de baixa, na maioria das vezes não é a hora de vender, e sim de comprar mais para aumentar seu número de ações, para que quando a empresa voltar a subir, pagar dividendos maiores ainda. E o que falei aqui sobre os dividendos é a estratégia do Barsi, tão falada no livro Rei dos Dividendos, que inclusive vou deixar aqui na descrição do vídeo. Esse livro é muito bom. Para você ter uma ideia, Barsi comprou muitas ações que valiam centavos antigamente e que hoje em dia estão na casa dos R$ 30, por exemplo. Ou seja, como os dividendos são pagos de acordo com as ações possuídas e não de acordo com o valor aplicado, os dividendos futuros tendem a ser maiores se a empresa se valorizar. Bom, vamos a um exemplo hipotético para facilitar o entendimento. Se caso ocorra uma crise e uma boa empresa pagadora de dividendos que você estava estudando e tivesse a R$ 10, porém com a crise caiu para R$ 3, se você comprar 1.000 ações dela a esse preço, R$ 3, terá investido R$ 3.000, que se ao passar dos anos a cotação da empresa voltar ao patamar de R$ 10, além da valorização do seu capital de 3.000 para 10.000, você receberá os dividendos pelas 1.000 ações compradas. Ou seja, enquanto vários vão comprar a ação por R$ 10 para receber dividendos, você já terá comprado a R$ 3 há alguns anos atrás, recebendo uma proporção maior, pois comprou barato. Conseguiu entender mais ou menos a ideia? Barsi basicamente fez isso a vida inteira, sempre estudando diversas empresas boas e que paguem dividendos, para em momentos de crise, onde todos querem vender, ele ir lá e comprar mais ações, comprando barato e futuramente recebendo mais dividendos proporcionalmente. E é claro, Barsi tem mais de 60 anos de experiência no mercado, e ele sabe o que está fazendo. Não pense que é simplesmente investir em qualquer empresa que está mal e esperar que a empresa se valorize. Você tem que estudar e realmente saber o que está fazendo, sabendo sobre cada empresa que você investe. Afinal, você está se tornando sócio dela. Bom, para você estudar melhor sobre uma empresa, é bom que você veja sobre o RI dela, ou seja, as relações com os investidores. É simples, basta pesquisar no Google mesmo o nome da empresa e RI. Desse jeito que está aí na tela. Lembrando novamente, renda variável varia, e varia todos os dias. Então, estude sempre antes de investir, porque assim você terá o conhecimento e a tranquilidade de lidar com essas variações, porque elas virão. Até porque quando entendemos o que estamos fazendo, fica muito mais divertido, não é mesmo? E é claro, se você pensa em começar a investir em renda variável, você já tem que ter construído uma boa reserva de emergência na renda fixa. Neste vídeo que está aqui na tela, falo melhor sobre a formação dessa reserva de emergência. Recomendo que você veja. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo.